Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata de manter a calma. Trata-se de como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Neste vídeo, você entra em um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Aqui, você não vai encontrar respostas superficiais, mas sim uma análise direta sobre psicologia do comportamento humano e como padrões invisíveis governam suas decisões todos os dias. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás de suas reações, porque você repete certos comportamentos e como sua mente, na verdade, constrói hábitos emocionais no dia a dia. Vamos explorar como traços de personalidade influenciam sua forma de se comunicar, porque o silêncio pode gerar mais impacto social do que palavras excessivas, e o que a psicologia explica sobre pessoas que falam pouco e, ainda assim, exercem forte presença emocional. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com o que você sente. E o tema de hoje é exatamente isso. Porque quem fala pouco costuma assustar mais as pessoas, e o que isso revela sobre comportamento humano, percepção social e controle emocional. Você já percebeu como, às vezes, você fala pouco em uma conversa e mesmo assim sente que as pessoas te observam de um jeito diferente? Como se o seu silêncio carregasse mais peso do que qualquer palavra que você poderia dizer? Isso acontece muito no dia a dia, principalmente quando você está em ambientes sociais, trabalho ou até com pessoas próximas. Você não está necessariamente nervoso, nem tentando se esconder, mas escolhe falar menos. Só que o que você não percebe é que, enquanto você está em silêncio, a mente dos outros começa a preencher esse vazio com interpretações. E é aí que mora o detalhe psicológico. O cérebro humano não lida bem com o desconhecido. Quando alguém fala pouco, as pessoas começam a projetar significados nesse silêncio. Algumas acham que você é frio, outras acham que você é observador demais, e tem quem sinta até um certo mistério ou tensão sem explicação. O mais curioso é que isso não tem a ver com quem você realmente é, mas com o que o seu comportamento desperta nos outros sem você perceber. O que quase ninguém percebe é que, quando alguém fala pouco, o cérebro das outras pessoas entra automaticamente em um modo de tentativa de leitura. Ele começa a buscar padrões, sinais, microexpressões, qualquer detalhe que ajude a definir quem é aquela pessoa. Isso acontece de forma tão rápida que ninguém nota. E aqui está o ponto que muda tudo. Quanto menos informação você entrega, mais o cérebro dos outros tenta completar as lacunas sozinho. Só que ele não faz isso de forma neutra. Ele usa experiências passadas, inseguranças e referências sociais antigas para construir uma interpretação. Na prática, isso cria um efeito invisível no convívio social. A pessoa silenciosa não está apenas em silêncio, ela está ativando o imaginário dos outros. E esse imaginário pode ser positivo ou negativo, dependendo do contexto e da percepção de quem observa. É por isso que, em algumas situações, quem fala menos acaba sendo visto como mais intenso, mais difícil de prever ou até mais impactante sem precisar fazer esforço nenhum. Com o tempo, esse efeito começa a moldar a forma como as pessoas se comportam ao seu redor sem que você perceba. Em alguns ambientes, você fala pouco em uma reunião, em um grupo de amigos ou até em uma conversa simples, e isso começa a alterar a dinâmica inteira. As pessoas passam a prestar mais atenção quando você decide falar, mas ao mesmo tempo criam uma certa cautela no jeito de se aproximar. Isso vai gerando um impacto social silencioso. Algumas interações ficam mais medidas, menos espontâneas, como se os outros estivessem tentando não errar com você. E o mais interessante é que isso não vem de uma atitude agressiva ou distante da sua parte, mas simplesmente da forma como seu comportamento foi interpretado ao longo do tempo. Esse padrão se reforça sozinho. Quanto menos você se explica, mais os outros preenchem as lacunas, e quanto mais eles preenchem, mais eles ajustam o comportamento perto de você. No fim, sua presença começa a ter um peso social que não foi construído por fala, mas por percepção acumulada. No fundo, esse tipo de reação não nasce só do momento atual. Ele é resultado de um acúmulo de experiências sociais que ficaram registradas de forma silenciosa na sua memória emocional. Situações em que você falou demais e foi mal interpretado, momentos em que o silêncio pareceu mais seguro do que se expor, ou até interações em que você percebeu julgamento sem precisar de palavras explícitas. O cérebro não separa completamente passado e presente. Ele usa essas lembranças como referência automática para decidir como você se comporta hoje.
Então, quando você escolhe falar menos, muitas vezes não é uma escolha consciente, mas um padrão aprendido para evitar desconfortos antigos. Esse processo se repete de forma sutil. Você entra em novos ambientes, mas carrega dentro de si um arquivo emocional de experiências anteriores. E esse arquivo influencia o tom da sua voz, o tempo das suas respostas e até a forma como você ocupa o espaço social. É por isso que certos comportamentos parecem naturais, mas na verdade são respostas construídas ao longo do tempo. Quando você começa a perceber esse padrão acontecendo em tempo real, algo muda de forma silenciosa na sua forma de se posicionar. Não é sobre falar mais ou falar menos, mas sobre entender o que está acontecendo dentro da sua mente enquanto você interage com as pessoas. Em vez de reagir automaticamente ao silêncio, ao olhar dos outros ou à forma como te interpretam, você começa a observar o processo acontecendo. E essa simples mudança de atenção já altera a dinâmica interna, porque você deixa de agir no impulso e passa a enxergar o comportamento como algo construído, não fixo. Isso não significa que tudo muda de um dia para o outro, nem que existe uma forma perfeita de se comportar socialmente. O ponto é que, quando você reconhece o padrão, ele perde parte do controle invisível que exercia sobre você. E aos poucos, suas respostas deixam de ser apenas reflexo do passado e começam a ser escolhas mais conscientes dentro do presente. Se você chegou até aqui, existe uma grande chance de você já ter se identificado com esses padrões sem perceber o quanto isso influencia sua vida real, repetir comportamentos no automático, sentir que reage sempre da mesma forma em situações sociais, ou até perceber que algumas emoções parecem voltar sem motivo claro. Não é coincidência, é construção mental acumulada ao longo do tempo. E é exatamente aqui que muita gente trava. Entende o problema, mas não consegue sair dele sozinho. Porque a autopercepção não é apenas pensar sobre si mesmo, é ter acesso a ferramentas que ajudam a enxergar o que está por trás desses padrões com mais clareza e profundidade. Sem isso, a mente continua repetindo os mesmos ciclos, mesmo quando você tenta mudar. Existe um material feito justamente para esse ponto de virada. Ele conecta psicologia, psicanálise e filosofia de forma simples e prática, ajudando você a entender como pensamentos, emoções e comportamentos se formam de verdade. Conceitos como inconsciente, padrões emocionais, identidade e comportamento social são explicados de um jeito que faz sentido na vida real, não só na teoria. Não é sobre promessas rápidas ou soluções mágicas. É sobre clareza mental e compreensão profunda de si mesmo, algo que muda a forma como você enxerga suas próprias reações no dia a dia. O acesso está disponível no link do comentário fixado e pode ser exatamente o tipo de material que faz você começar a observar sua mente de um jeito totalmente diferente daqui para frente. No fim, talvez a pergunta não seja porque você fala pouco ou porque as pessoas reagem de um certo jeito perto de você. A pergunta mais profunda é o quanto da sua forma de se comportar hoje foi realmente escolhida por você e o quanto foi moldada por experiências que você nem percebe mais com clareza. Porque, quando você observa com atenção, fica evidente que nada no comportamento humano é totalmente aleatório. Existe sempre uma construção silenciosa por trás, feita de memórias, interpretações e reações repetidas ao longo do tempo. E o mais curioso é que, enquanto você tenta entender os outros, muitas vezes ainda não teve a chance de observar com calma como você mesmo se constrói dentro dessas interações. Talvez o ponto não seja mudar imediatamente, mas começar a enxergar o que antes passava despercebido. Se esse vídeo fez sentido para você em algum nível, então se inscreve no canal agora, porque aqui a ideia é justamente continuar aprofundando esse tipo de conteúdo sobre mente humana, comportamento e emoções de forma direta e real. Deixa o like para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam entender melhor esses padrões do dia a dia. Comenta aqui embaixo o que mais chamou sua atenção, ou se você já percebeu esse tipo de comportamento acontecendo com você em alguma situação. E se você chegou até o final, isso não passou despercebido. Escreve nos comentários, eu fiquei até o final para eu saber. Aproveita também para assistir o vídeo que está aparecendo no card agora e conferir a playlist do canal, porque tem mais conteúdos que continuam exatamente essa linha de raciocínio e vão te ajudar a enxergar outros padrões que talvez você ainda não tenha notado.